Que episódio brisado, Michel, brisado. Olha, eu diria que esse é o episódio mais experimental na história de Ruptura. Eu adorei. Eu também, mas gente, tem muitas perguntas que surgiram aí. Pessoal, oiê, tudo bom? Eu sou a Mica com 3 N's no final, e estou aqui com o Michel Arouca, do Série Maníacos, para nossa cobertura semanal de Ruptura. Toda sexta-feira tem vídeo, alternando os canais. Então assim, já tem a playlist aqui embaixo com os 3 episódios anteriores, e semana que vem tem vídeo sobre o episódio 5 lá no canal do Michel. Michel, agora vamos falar sobre esse 4º episódio, que teve uma revelação bombástica. Revelada uma das grandes teorias comentadas na nossa cobertura desde o primeiro episódio. Agora foi, hoje bateu o martelo, foi comprovada. E assim, né, Michel, eu duvidava dessa teoria no começo. Confesso que não tinha comprado também com muito fervor. Mas aí eu fui me convencendo. Quem viu o nosso vídeo sobre o episódio 3 viu que eu já tinha mudado de ideia, porque eu acho que eles foram fazendo isso, eles foram colocando a minhoquinha na nossa cabeça para que a gente ficasse, assim, suspeitando, porém ainda podendo, assim, não ser verdade essa teoria. Mas, gente, é verdade, aconteceu, a gente vai discutir isso hoje. Lembrando, né, vai ter spoilers do episódio. Com certeza, bastante. É um vídeo para discutir o episódio, a gente vai discutir com todos os seus detalhes. Então, bora começar! Primeira coisa, né, Michel, que o episódio ele começa num ambiente completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver em Ruptura. Não é um escritório, pela primeira vez, assim, que a gente vê os zines num espaço que não é um escritório. Ao ar livre, exatamente. É como se eles tivessem, sabe aquele negócio do jogo de videogame? Você dá uma espanada em algum lugar? Eles spawnaram, no meio da neve. É verdade, e parece mesmo que eles saíram no meio do nada, né? E cada um pingou no canto diferente do cenário ali do jogo. Com certeza. E até nesse começo eu tava imaginando que eles poderiam estar numa espécie de simulação, realidade virtual, sabe? Uma coisa bem realista, mas que você tá meio que num joguinho. Uma coisa meio Matrix, você diria? Pode ser que sim, uma vibe meio Matrix, mas bem uma vibe de joguinho mesmo, sabe? Pessoal, sigam aqui, vai ter esse caminho, tem dicas pra vocês, vai ter uma coisa pra vocês explorarem. Mas foi meio que uma campanha de RPG que eles fizeram praticamente, né? Pois é, e meio do nada, né? Só que assim, né? Tem uma explicação corporativa pra isso. É o retiro corporativo. Eu achei muito bizarro, porque aparece o Sr. Miltic lá na TVzinha, né? Pra dizer, não, vocês estão num Ortable. Então é a ocorrência ao ar livre com retiro pra construção de time. Olha, nada a ver. Aquele videozinho do Miltic do nada ali, se nós fãs de Lost já estávamos achando que Ruptura é o novo Lost, aquele videozinho é o puro suco da Dharma, cara. Parecia muito um vídeo de instrução da Dharma. Eu adorei. Eu tô batendo nessa tecla. Ruptura é o novo Lost. Michel, eu preciso ver Lost. Eu sou a única pessoa do mundo que não viu Lost. Que vergonha. Bom, vai ser uma experiência interessante. Não sei se hoje a série tá datada, mas eu faço um desafio. O primeiro episódio é um dos melhores episódios pilotos da história da televisão. É impossível você não ver o primeiro episódio e não ficar, putz, beleza, tô interessada. É muito incrível. Ok. Muito, muito incrível. Então assiste pelo menos o primeiro, tá na Netflix, tá fácil, você vai gostar. Tá, comentem aí se eu devo ver Lost. Vamos incentivar a Mica a ver Lost. O final é bizarro, o final é esquisito, não interessa. Tem que participar. O importante é a jornada, né? Esse é o lema de Lost. O importante é a jornada. Assim, né? É bem provável, inclusive, que o fim de Ruptura não seja bom. Não fala isso. Eu espero que seja bom. Você vai deixar falar isso? Mas eu lembro, um tempão atrás no Twitter, teve alguém que falou que eu não lembro se era a cláusula Westworld ou a cláusula Lost. Que era meio que tudo que envolve as pessoas terem que sair de uma situação e ter esses mistérios e tal, e meio que o objetivo final é alguém sair da situação, a pessoa nunca vai sair porque senão acaba a série e não tem graça. Eu não lembro exatamente o que a pessoa falou. Precisa e ter um final aberto. Não, mas meio que, tipo, a história pode se perder muito facilmente. Eu espero que isso não aconteça com Ruptura. Não vai Aconteceu com Westworld. Não, mas Westworld não conta. A gente não teve a temporada final que eles queriam ter. Mas desandou antes da temporada final. Mas eles teriam chance de consertar tudo num bom final se tivesse temporada final. É verdade, eu também acho. Eu acho que eles já tinham um final em mente. Tinham. Mas, de qualquer forma, voltando aqui pra Isso, Ruptura, vamos lá. não desandou ainda, a série está muito legal. Maravilhosa. E mesmo os episódios que deixam a gente, mas o que é isso? Eu confiei. Eu fiquei, não, tá estranho esse episódio, tem algo bizarro acontecendo, porém eu acho que vai ser bacana no final. Sim. E eu acho que o desfecho do episódio valeu, assim, muito a pena. Que demais, que episódio maravilhoso. Aquelas roupinhas de frio, parecia até aquele chapeuzinho da Rússia, né? Uma roupinha, todo mundo de preto, só o Miltic de branco, pra diferenciar, e eles têm ali meio que um monte de enigma, aquele estilo de linguagem rebuscada, meio que antiga, e eles vão decifrando, vão caminhando, tem a gruta, não sei o quê. Eu achei chique, eles foram na maior queda de cachoeira do mundo. Que é uma mentirada, que sacanagem. né? Não deve ter 20 metros aquela muita cachoeira. mancada, só porque eles nunca viram uma queda de cachoeira na vida. O Miltic manda essa mentira, essa aqui é a maior do mundo. Eu, quando era criança, fui na cachoeira do Itiquira, lá em Brasília, eu lembro que era muito maior que aquela.
O Tiquira é maior que aquilo lá, vai dizer que aquela é a maior do mundo? Que mentira. Pois é, esses americanos, viu? Sacanagem. Mas uma coisa que a gente vê ser contada pra eles, né, nesse RPGzinho que eles estão jogando, é que eles estão numa floresta aí que é nomeada em homenagem ao Dieter Egan, que seria o suposto irmão gêmeo do Kier Egan. E assim, a gente nunca tinha ouvido falar disso, Pois é. nem o Irving, que era o maior carola da história da empresa, que ele sabia todas as escrituras, sabia todos os detalhes ali do guia, ele não sabia disso. Então é uma coisa que ou é uma informação que inventaram agora, ou é uma informação nova que deram só pra eles. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente sabe que eles estão mentindo ali, que aquela cachoeira é a maior do mundo, acho que tudo ali é meio que mentirinha, né? Pô, vai dizer que eles estão no lugar sagrado, que ele teve toda aquela peregrinação e domou os temperamentos na gruta, não sei das quantas. Papinho. É papinho. É papinho. E até questionam isso, né? Falam, é verdade, lá na frente, quando eles estão na fogueira, e o Miltic fala, não, tudo que tem é verdade. Meio que, tudo que aconteceu na vida do Kier que a gente conta é verdade. E assim, gente, não é. Por fato, não é. Não é, mas assim, às vezes pode ser que ele tenha tido um irmão mesmo, a gente não sabe disso especificamente. Eu acho que o negócio dos temperamentos, não sei o que, tudo balela, né? Mas assim, com certeza esse irmão não dissolveu sozinho, que nem é contado na história. E se esse irmão gêmeo for uma personalidade dupla? Eu não sei se é uma personalidade dupla, mas e se for uma coisa meio como uma ruptura? Boa, então. Talvez uma coisa meio fragmentada, assim, sabe? Não uma outra pessoa física, né? Mas alguma coisa dentro da mente dele. Olha, interessante. Fragmentou a mente dele. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que você trouxe, realmente, ao longo do episódio, eles trazem vários momentos que tem meio que duplos dos funcionários ali, né? De todos eles, dos 4 ali do MDR, eles fazem duplicatas deles e até apontando. E o próprio Miltic fala, é a mesma sensação ali do Kier Egan, que ele tinha ali essa contraparte. Então é como se eles também tivessem as contrapartes deles. Só que aí, né, nesse caso, a contraparte parecia até uns bonecos de IA, sabe? Meio estranhos. Sim, parecia que tava com a baixa resolução, né? Sim, quando mostra o Dylan de perto, a cabeça dele meio tava deformada. Com certeza. E assim, a gente fica pensando, será que essa contraparte é uma contraparte que é piorada, vamos dizer assim? Então, será que o Dieter seria uma versão inferior ao Kier? Ou não tem nada a ver com isso? Ou eles estão só falando que, vocês também têm dois. Tem você interno e você externo, por causa da ruptura. Legal. Não sei, mas é uma discussão interessante, assim, que eu acho que o próprio episódio acaba propondo, né? Mas eles passam ali por aquela trilha na floresta, eles vão procurando a caverninha, vão procurando o tal do Wolf's Hollow, né? Que seria o lugar da aflição, sendo a aflição um dos temperamentos, né? Um dos 4 temperamentos que o Kier Egan fala. E conforme eles estão nesse caminho, a gente vê que o Irving tá suspeitando da Hayley. Já tem alguns episódios que ele tá. A Mikan já tinha visto isso, a série não fala isso, ele não fala isso com todas as letras, mas a série já tinha mostrado que ele tava meio desconfiado. Tava estranhando, O tal do jardineiro foi o que falou, o jardineiro noturno? Não tô ligado de jardineiro. Não dá pra você ficar cortando grama à noite. Não faz barulho, atrapalha, não consegue chegar direito. O que esse jardineiro tava vestindo? Não tô comprando essa ideia. E ele ficou encafifado com isso. E eu achei muito interessante porque agora, olhando em retrospecto, dá pra ver que desde que rolou esse momento da Hayley contar essa historinha aí fake do jardineiro, ele já tava segurando informação em relação a ela. Então você vê, por exemplo, que o negócio do corredor preto, das pinturas e tudo, ele contou só pro Dylan, cochichando no ouvido dele. Ele não contou pra Hayley. Tanto que depois, quando a gente vai ver que o Mark fala, lá fora você não passou por uma coisa boa, o Irving vai pro Dylan, o que você contou? E a Hayley fica assim, Opa! O que ele contou? O que eu não tô sabendo, né? Dá pra ver que talvez ele tivesse já segurando essa informação, sabendo que, talvez eu não possa confiar nela ainda. E aí também, em alguns episódios anteriores, não lembro se foi no 1 ou no 3, ela encosta no ombro dele, assim, também. Ele dá meio que uma estranhada, que acho que talvez não seja uma coisa que a Hayley costuma fazer, acho que ele ficou meio, tá forçando intimidade. E outras coisas que não são só do Irving, mas que a gente foi notando, principalmente no episódio 3, que é aquele sorrisinho dela, nossa, meio a Mikan, ela viu o sorrisinho, ela falou, não é ela. Ai, peguei. Nossa. No vídeo passado tá lá, você já tinha falado isso. Pois é, porque eu fiquei, não é possível. Eu não tava concordando com o Bubu no começo, né? Bubu é o Bruno Clemente, que é diretor aqui dessa gravação. Que foi o primeiro a falar da teoria, que era a Helena que tava lá. Isso, ele falou pra gente, eu fiquei, que nada, ela tá com vergonha, porque ela é a Helena do lado de fora e tal. E no final ela era a Helena de Troia. Pois é, ela era a Helena mesmo, entendeu? Que tava lá
se disfarçando Infiltrada. de Halle. Safada. E parando pra pensar, isso faz muito sentido, Michel, com o que aconteceu no fim da temporada passada, porque quando a Halle tá do lado de fora, ela tá disfarçada de Helena Egan e vai dar o discurso dela, a senhora Cobell tenta impedir, né? É isso. E ela fala um negócio que agora faz muito mais sentido. Ela fala assim, você vai se arrepender, não sei o quê, mas ela diz, depois que você já tiver ido embora, você vai ter ido embora há muito tempo e os outros vão continuar sofrendo. Verdade. Ou seja, né, meio que já estava determinado que a partir do momento que isso aconteceu, não ia mais ter Halle, sabe? Eles não iam trazer ela de volta de jeito nenhum. Sim. Só trouxeram porque foram obrigados agora. Cara, muito bom. Eu adorei que essa teoria foi comprovada. Durante o episódio, a gente tem outras pistas também, né? Todo mundo ali, dos amiguinhos, chama o Irving de Irv. E ela é a única que chama ele de Irving. Pois é, e aí a gente não conseguiu checar isso antes de gravar, mas eu acho que na temporada anterior ela também chamava ele de Irv. Todo mundo chama ele de Irv. Isso é uma pista, Os amiguinhos, as pessoas próximas ali do trabalho chamavam ele pelo apelido carinhoso, diminutivo de Irv, e só ela chamada de... Eu acho que isso também fez o radar aranha dele. Opa, Irving? Você não me chamava de Irving antes? Cadê o Irvinho? Igual do Irvinho. E quem chama ele de Irving também nesse episódio? O Sr. Milchick, que é chefe, ou seja, ela é da chefia, ela é alguém de fora. Por isso ela chama ele por um nome mais distante, não pelo apelido. Pelo apelido carinhoso do time, pois do trabalho. Tem várias dessas coisinhas, bem sabe? Legal. E é muito louco porque eles nem falaram isso durante o episódio. Você me chamava de Irving. Eles nem fizeram questão de dar isso tão mastigadinho. A gente vai pegando... É muito perfeito. Nossa, que bom isso. A gente vai pegando isso assistindo. Que é uma coisa que eu reclamei em relação à segunda temporada de Silo. Que, é do mesmo streaming, é o público bem parecido, né? E tem até uma premissa relativamente parecida, né? Sim. Tem a vibe parecida. De, tem uma conspiração, você tem que sair de um lugar, o mundo lá fora. Tudo muito parecido. Só que uma das minhas queixas em relação à segunda temporada de Silo foi justamente o quanto parecia que eles estavam meio que tratando a gente como burro. Várias coisas que eles já tinham dado umas dicas mais sutis e algumas até nem tão sutis assim. Aí depois virava uma grande revelação e falava, não, mas é porque fulano me disse tal coisa, então ele era não sei o quê. Sabe, gente, assim, deu pra perceber já desde o começo, sabe? Por que você tá super explicando a coisa? Isso. Ruptura não faz tanto isso, eu acho legal. Lógico que explica o momento ali que o Irving percebe, ele justifica o que ele pensou, mas todos os outros sinais que a gente foi pegando, eles não são necessariamente explicados. Eu acho que isso é confiar na pessoa que tá assistindo a série. Muito bom. Não menosprezam nossa inteligência, eu acho isso bem bacana. Obrigado. Tem uma outra pista de que ela poderia ser uma Egan que rolou no sonho do Irv. Vamos falar desse sonho, que é um sonho bizarríssimo, né? Olha isso, né? O Irving tá lá caminhando pela neve no meio da noite, a tocha dele apaga, ele encosta ali na pedra pra tirar uma sonequinha. Eu pensei perigo, que ele ia morrer. Morrer de hipotermia ali, perigoso. E ele tem um sonho que é um dos momentos, é o momento mais bizarro que a gente já viu em Ruptura até o momento. Eu acho o sonho que sim. dele. Pelo menos um dos momentos mais bizarros, com certeza. Que ele vai caminhando ali na floresta, ele vê o cubículo dele lá do escritório. No meio do mato, No meio do mato. Abaixa ali uma paredezinha, o Burt tá lá. Ô, Burtzinho. A gente sabe que o Burt já foi 10ª melhor, então talvez ele seja um momento, uma pista, né? Opa, meu amado está aqui. Eu pensei que ele tinha morrido nesse caso, né? Ele fala, né, no primeiro episódio, quando ele tá prestes a pedir demissão, talvez eu encontre o Burt, sabe? Meio que quando eu me for, talvez eu encontre com ele. E nesse caso, será que ele tinha ido, né? Será que ele tinha encontrado o Burt no Além Vida da Ruptura? Além Vida da Ruptura. E que Além Vida estranho, que é um escritório, né? Mas foi um sonho mesmo, eu acho. E tem a noiva pálida monstro ali também. Sim, que é a personificação da aflição, que é um dos temperamentos, né? A gente vê essa noiva também, quando o Sr. Milchick tá contando a historinha, ele até mostra o livro pra eles, é a mesma noiva que tá ali também, aquele monstrinho. Parece até um zumbizinho, né? Parece um pouco zumbi. Ela dá um sustinho na gente no final, inclusive. Lembra que eu falei em algum dos vídeos, eu falei que tá tendo muito jumpscarezinho essa Esse foi temporada? Você deu um pulinho na hora que eu dei. Eu dei. Eu tava assistindo lá da Mikan, assim, a hora que ela... Não, e assim, bonitinho. a gente já tinha visto a cena, a gente voltou pra rever. E você assustou de novo. Assustou de novo, eu não gosto, gente. Pra que isso? Mas o legal dessa cena é que a Mikan, eu tô do lado dela, falou, peraí, vamos pausar aqui. A gente prestou muita atenção nos números e nas letras que estavam aparecendo ali no monitor do Irving. Porque parecia isso é muito legal. Parecia que eles estavam meio se repetindo, sabe? A Mikan viu o padrão em 3 segundos. Opa, peraí, são os mesmos números, é número repetido. Enhance. A gente vai dando um zoom infinito nas coisas. CSI Miami. Zoom. E o que você descobriu aí nessa investigação dos números? Então, eu vi que alguns desses números se repetiam e depois começaram a aparecer letras também e elas também começaram a se repetir. Assim, pelo menos no começo a gente só via 4 algarismos diferentes. Isso. Então tem 1, 4, 7 e 5. Aí depois, antes de começarem a aparecer as letras, tem mais
mais números, então tem mais algarismos diferentes, que aí eu acho que deve ser do 1 ao 0 mesmo, não tem uma questão. Mas depois começam a aparecer essas letras específicas e começam a reduzir a quantidade de algarismos que aparecem também. E tem muita repetição entre eles. E essas letras formam uma palavra, na verdade formam um nome, Mika? Pois é, quais são as letras, né? E, A, G e N. Ok. Só que tem uma palavra que tem 2 As, que é Egan, que é o nome da família, né? A família do Kier Egan e também da Helena Egan. Então é aquela coisa, né? Se diz muito, e eu não sei se isso é correto ou não, mas se diz que os nossos sonhos servem pra gente processar informações, né? Aquelas informações que a gente viveu ao longo do dia, os nossos sentimentos e tudo, a gente processa tudo enquanto tá sonhando. Então tem sonho que... É o inconsciente mandando mensagem. E às vezes é só meio que ele tá passando por situações que você teve no dia, coisas que são do passado, ele tá meio que organizando isso, pelo que eu entendo, posso estar errada, pra depois ir pra sua memória permanente, né? Não sei se é exatamente isso. Eu aprendi isso no Divertidamente, é isso mesmo. Ó, e é verdade, é pior que eles processam as coisas. Então com isso eu fico pensando que talvez o Irv, ele tenha tido essa epifania durante o sonho. Esses números, essas letras, talvez não fossem coisas que iam realmente aparecer no monitor de trabalho deles, mas eu acho que é uma forma que a mente dele encontrou de processar o que ele tava pensando, sabe? Então ele pensou ali no nome Egan, ali no meio das coisas. Os números eu realmente ainda não sei o que são. Não, ele acordou com muita certeza. Ele acordou convencido. Beleza, eu tava desconfiando, mas é ela. Ela é Helena de Troia, tá infiltrada aqui. E eu acho legal a lógica que ele usou pra falar com ela, né? O que você falou pra mim foi cruel. Foi cruel. E a Halle nunca era cruel desse jeito. Ela brincava e tal, mas tinha um companheirismo ali na equipe. E realmente ela falou um negócio que, assim, tá meio que jogando na cara que o parceiro dele morreu. E ele vai ficar sozinho pra sempre. Ele tá só zoando a gente porque ele não vai poder ver o Burt nunca mais. Gente, que isso? Pesado. Pesou o clima, pesou o clima. Perdeu os marshmallows por causa da briga. Pois é, e também perdeu o Irv, porque aí ele percebeu, e acho que todo mundo percebeu, que a situação não tava bacana. Sim, não pegou bem. Machucou, né? Se bem que depois o Mark foi lá, né, e teve a noitada com ela, então percebeu, mas não ligou. E eu fico pensando no próximo episódio, Michel. Se é que a gente vai ver a repercussão direta no próximo episódio, né? Mas assim, o Mark teve essa relação com a Halle pensando que era a Halle. Isso. Que ele já tinha beijado, que ele criou toda uma paixão ali ao longo da primeira temporada, uma parceria. E agora ele descobre que não só não era a Halle, como também era uma pessoa que faz parte da família que gera todas essas situações pra ele, né? Uma pessoa que provavelmente ele vai desprezar. E aí que tá, você acredita que nesse momento do 4º episódio ele está com a mente reintegrada? Eu acho que sim. Eu tava na dúvida de onde esse episódio se encaixava temporalmente, porque acontece a reintegração no fim do episódio 3, e aí do nada a gente acorda, né? Nessa neve, o que tá acontecendo? Será que isso é uma coisa que é um flashback? Será que é uma coisa lá no futuro? Não tem como a gente saber tão imediatamente assim. Mas a gente vai vendo indícios de que é meio que logo depois mesmo. E o rosto da mulher dele pisca quando ele tá lá na noitada com ela. Pois é, e eu acho que isso já é um dos primeiros indícios de que a reintegração tá funcionando. Pode ser mesmo. A gente viu na primeira temporada que o Pete tinha esses momentos em que ele tava numa situação, mas aí do nada ele tava inserido no ambiente do trabalho, ou vice-versa, né? Ele tava circulando como se fosse pelo trabalho, mas aí ele via alguém do mundo externo. E eu acho que nesse caso, como é uma situação semelhante, ele tá transando com alguém que ele gosta. A gente pressupõe que ele vá se lembrar, assim, ele tem a memória, o Mark de fora, ele tem a memória da esposa dele. Isso. Quantas vezes será que ele já não transou com a esposa dele, né? Ele tem muito essa memória. E aí agora que o Mark interno tem uma memória parecida pela primeira vez, talvez evoque uma memória do Mark de fora. Faz todo sentido. Eu fico pensando que pode ser meio essa vibe, Isso, sabe? um choque de memórias. Como eles estão numa situação semelhante, ele acaba lembrando. Verdade. Então, eu acho que sim, dá pra gente cravar que isso aconteceu depois da reintegração. A reintegração tá funcionando. Isso é importante. Só que eu achei que ele ia ficar mais bugado nesse episódio. Eu até tinha estranhado que ele tava agindo tão naturalmente, né? É que eles estão em um ambiente esquisito, né? Não dá pra saber se tudo aquilo ali é real mesmo. Talvez eles estejam mais fundo em algum ambiente virtual, sabe? A gente ainda vai descobrir. Mas provavelmente aquela floresta de gelo lá, talvez não seja no mundo real. Então, eu achava que não. Até o finalzinho eu tava achando que era como se fosse uma simulação. Só que depois, quando o Irv tenta afogar ali a Halle, aquilo foi real. Se não fosse real, não tinha perigo. Não, tem perigo. Segundo as regras da Matrix, se você morrer na Matrix, você morre no mundo real. É verdade. Será que é uma coisa dessas? Só pode ser. É verdade, eles estavam na Matrix, então. Como é que a gente pode chamar a Matrix? Rupturix. Mas assim, isso é bastante interessante também, esse momento em que o Irv ataca a Halle, por duas coisas. Primeiro, a revelação ali do Miltic, que a gente já vai falar, mas
Mas também a imagem da Hailey sendo afogada é igualzinha, Michel, a que a gente falou lá do primeiro episódio do stop motion, que eles estão tentando pegar o abacaxi na água. A Mikan preveu que ia ter tortura de afogamento. Não, mas a imagem é igualzinha. O cabelo ruivo na água e tudo, igualzinho a essa imagem. Foi um foreshadow, você acha? Eu acho que foi um foreshadow. É lógico que a Lumon não tinha como prever isso, né? Mas é interessante. Pra nós, o Ben Stiller sabia. Que a própria Hailey tá nessa cena. Muito bom. Amarrada pra trás e com a cara na água. É igualzinho ao que acontece nesse quarto episódio. E a outra coisa é o nome do Milchick, né? Ela revela, Seth, me ajuda, desliga a bagaça. E isso foi uma coisa, eu não lembro se a gente falou no vídeo do episódio 3, mas você falou muito pra mim. Pô, estão falando muito esse nome durante o episódio 3. E foi por isso, né? Eles fizeram muita questão que a gente soubesse que o primeiro nome dele era Seth e que essa era uma informação ali meio que privilegiada. Tanto que quando tá rolando aquele, no terceiro episódio, ele tá falando com a esposa dele, e ela vai mencionar o nome do Seth, já tem a intervenção, opa, não fala informação do mundo de fora. Isso. Até ele fala, quem é Seth? Fala, ué, você não sabe? E a senhora Wang dá essa censurada. Sim. E isso é interessante porque quer dizer que quando a Helena, né, que já se revelando como Helena, fala, desliga, Seth! Então o Dylan vai relacionar esse momento. Ah, então Seth é ele. Agora já sabe. Ou seja, aí ele começa a acreditar no Irving também 100%, imagino, né? E aí a comprovação final vem com ela dando essa ordem com um nome privilegiado, que não deveria saber, e o Milchick cumprindo a ordem dela, falando pra encerrar o bloqueio Glasgow. O bloqueio Glasgow. Olha, cara, e quando tem a ruptura dela ali embaixo da água, é tão bem feito aquilo. Até o barulhinho do elevador. Tem até o tim do elevador, verdade. O zoom na cara, tudo que eles fazem no elevador fizeram aí também. Muito bom, muito bom. E, Michel, você tava falando sobre o significado aí da palavra Glasgow, né? Porque, assim, a gente sabe que tem um local chamado Glasgow mesmo, mas tem outras coisas que envolvem. Eu fui dar uma pesquisada, é verdade. Eu tinha pensado a princípio, Michel, que talvez tivesse o negócio do sorriso de Glasgow, né? Que é uma expressão que falam quando a pessoa tem cortes aqui ao redor da boca, tipo a boca do Coringa do Heath Ledger, sabe? Isso é um sorriso de Glasgow, como é chamado. Mas o Michel achou um negócio muito melhor. A gente dá uma pesquisada aqui, tem uma parada chamada escala de Coma Glasgow, que é uma escala para determinar questões de morte cerebral. E como a gente está lidando com uma série que lida muito com o cérebro, até com interferências físicas no cérebro, com chip, a escala de Coma Glasgow ela serve muito para a gente entender o quão debilitado a pessoa tá em níveis motores, mentais e verbais. Então eles têm uma escala lá para determinar isso, e isso tem muito a ver exatamente com a morte cerebral. Então, quando você tira o bloqueio Glasgow, será que você não está tirando algum bloqueio cerebral também que pode ser considerado próximo de uma morte cerebral, quem sabe um controle cerebral das ondas cerebrais? Então a gente começa a viajar por esse lado agora, né? Assim, faz sentido se a gente for parar pra pensar no processo ali de reintegração, que fala das ondas cerebrais, que tem meio que duas diferentes pra cada lado ali da ruptura, né? Então tem o lado externo e o lado interno, mas tá no mesmo cérebro. Então talvez no momento que tem a ruptura, né, divide o cérebro em dois, vamos dizer assim, né? Então tem duas frequências ali diferentes. E também quando eles estão de cada lado do elevador, vamos dizer assim, né, dentro ou fora do escritório, inativa uma dessas partes. E é como se essa outra parte tivesse morta naquele momento. Isso, bloqueada. Ela tá inativa, né? Então é como se na escala Glasgow tivesse com uma morte cerebral, pelo menos na parte da consciência, né? Não sei exatamente como que avalia isso. Médicos, por favor, comentem aí, deem mais informações pra gente, mas eu acho muito interessante. É bem legal. Talvez venha disso. Eu acho que vem disso sim. É interessante que esse episódio, apesar de ter uma grande revelação, não teve tanta coisa quanto no episódio 3. O episódio 3 teve coisa pra lá e pra cá, muita coisa rolando, muita informação. Mas como a gente tem, então, menos coisas pra explicar, pra contar pra vocês, menos curiosidades específicas, eu queria, na verdade, especular com você, Michel, o que vem por aí. sobre o que vem por aí. Porque agora a equipe teve um baque, né? Eles estavam achando que estavam lá eles 4 contra a Lumon, mas, na verdade, tinha um estranho no ninho, né? Tinha a Helena provavelmente espionando tudo pra eles, né? E podemos bater o martelo que o Irving morreu? Olha, eu acho que o Irving interno morreu. O Irving de fora continua. O interno. Eu digo o interno. O Irving morreu. Eu acho que ele vai ser demitido da empresa. Porque não sei que desculpa eles vão dar. Porque aqui o Milchick que tava fazendo ali era quase uma sentença de morte mesmo ali pra ele. Sim. Vai ser como se você nunca tivesse existido. Nossa, sim, eu acho pesado, que vão meio que apagar a existência dele, talvez, sei lá, tirar ele das fotos, não sei o quê, sabe? Uma coisa desse tipo.
tempo. Porque é como se nunca tivesse existido, então eles têm que realmente eliminar todos os registros dele. Sim. Então voltando pro escritório, agora com o Mark e com o cérebro dele já reintegrado. A Helen de verdade lá, eles vão estar em 3, vão estar com 1 a menos. Mas será que vai ser, perdemos o Irving a série inteira? Não, eu acho que não. Acho que vai ter um jeito de trazer ele de volta. Mas assim, o Irving de fora, eu tenho quase certeza que ele vai continuar, porque a gente viu que ele tava fazendo um trabalho meio investigativo ali. Isso. A gente viu que ele ficava ligando ali naquele telefone público, que até o Burt tava seguindo ele no episódio 2. E ele falou, meu Winnie recebeu a mensagem. Que a gente falou no episódio 3 que provavelmente é a mensagem das pinturas daquele corredor escuro, né, do Exportações. Mas o Irving interno, eu acho que é um pouco mais difícil dele voltar tão cedo. A não ser que o Mark bata o pé, que ele só continua a trabalhar se o Irving voltar. De novo, mas de novo ele vai fazer isso? Eu acho o que Dylan vai se sentir muito culpado. E nós temos também agora aqui uma questão, um draminha de casal. O Mark traiu a mina dele. É traição? Então, será que vai ter esse debate entre eles? É capaz que tenha, né? É capaz que tenha. Ele se sentiu usado, mas ao mesmo tempo ela vai falar, mas eu nem tava aqui, eu Como não é que você não me reconheceu? Ela vai ficar brava. Como é que você não me reconheceu? Sim, talvez ela fique indignada. Brava. E ao mesmo tempo é isso. Será que eles vão conseguir confiar na Hailey agora? Porque eu acho que a partir de agora, qualquer situação que acontecer, eles vão ficar com o pé atrás com ela. Eles vão ficar pensando, será que é ela ou será que é a outra ela, né? Será que a gente pode confiar? Eu acho que vai ser bem difícil deles confiarem nela. E a coitada, gente, ela acabou de acordar sem entender nada. Imagina, a última vez que ela tava de rolê, tava lá na festa, Pois da primeira temporada. É sempre importante ressaltar que na galera da ruptura é isso. Quando você troca pro seu exterior, você deixa de existir por um pouquinho e você volta só quando reativa essa parte. Então, ela tá sem existir desde que ela fez aquele discurso lá pro público e tal, se fingindo de Helena. Ela acordou afogada, congelada, coitada. Imagina, ela nunca tinha visto o céu aberto na vida. É verdade, tem e ela isso acorda, também. meu Deus. E o Irving tentando matar ela, o que tá acontecendo? O Dylan lá em cima da montanha. Por que o Dylan não desceu? Que preguiçoso. Michel, tem uma coisa sobre o Dylan que eu acho que a gente tem que apontar. Manda. Porque eu acho que o Irving mandou uma mensagem cifrada pra ele. Porque ele grita ali, né? Dylan, hang in there. E eu achei muito, assim, pode ser uma coisa de duplo sentido, de fica aí, Dylan, seja forte, continue. Só que, Michel, tem um negócio que rola no primeiro episódio, quando eles estão lá na sala de descanso, que eu achei os pôsteres muito bizarros. Eu não sei se a gente chegou a colocar isso no vídeo, mas eu lembro de ter apontado, nossa, tem umas frases interessantes e tal. E tem uma frase que eu pausei pra olhar depois, porque tem escrito lá, hang in there. Então vai ter um segredo lá no pôster. Sim, assim, não sei se é um segredo não, você matou, vai ou ser se é isso. alguma coisa, mas eu achei estranho porque, assim, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um pôster fazendo piada com a tentativa de se machucar da Hailey. Tá. Eu achei que era meio que isso, porque hang também tem esse significado, né? Sim, de você de enforcar. pendurar, enforcar. E tem uma pessoa lá com meio que umas coisas em volta e tal, e eu pensei que era isso. Só que aí eu voltei, dei pause nesse momento, e é o Dylan na porta, quando ele tá segurando os negocinhos lá do overtime pra mandar os internos pra fora. Então seria um pôster do Dylan que tá escrito hanging there. Eu só lembro porque eu realmente voltei pra ver esse pôster. Não, vai ter uma pista ali, sabe o que eu acho que vai ter? Eu acho que vai ter o desenho que ele fez do corredor de exportação, escrito corredor de exportação. E atrás, aí... assim, ele vira o papel, corredor de exportação. E aí o Dylan vai ter que descobrir o que é, Isso. né? É osso porque, realmente, se o Irving desaparecer pra sempre, a investigação que ele fez agora, a gente não sabe que fim vai dar. Pois é. Porque a Felícia contou pra ele. Ele tem que ter um jeito de dar essa informação pro Dylan. Ou pra outra galera. Senão morre com ele. Então, assim, eu não sei se ele deixou alguma coisa na mesa de trabalho dele, alguma coisa assim. Não, assim. você matou, tá no pôster. É Será? isso. Não, eu adorei, é isso mesmo. Mas será que não é o pôster, a imagem dele, que é alguma dica? Eu acho que tá escondido atrás do pôster. Atrás? É. Tipo, ele tirou da moldura e botou lá? Alguma coisa assim. É porque é uma folha de papel, é fininho. Se bem que o Pete fez exatamente isso com o mapa, né? Ele tinha no porta-retrato ali, ele colocou no verso ali da foto com o time, ele botou o mapa. Será que o Irving teve essa mesma ideia? Eu acho que sim. Justo o Irving, que era o mais certinho de todos? Eu acho que sim. Mas a gente viu que ele tá rebelde, né? Eu tava revoltado. Tá tentando matar os colegas de trabalho. Imagina se fosse a Hailey de verdade ali. Nossa. Tadinho. Ele tava muito seguro da sensatez dele. Mas eu acho que ele foi
foi certeiro Foi na maravilhoso, lógica. arrasou. Porque se ela não tá agindo como agiria normalmente, eu tenho certeza quase que absoluta que não é ela. Aí ele provavelmente teve essa epifania no sonho que ajudou ele a organizar as ideias. Sim. E o que ele fala é muito real. Quem teria poder o suficiente pra mandar alguém do mundo exterior pro piso da ruptura? Tem que Isso. ser alguém que é Nepo Baby, né? Dono da empresa, né? Futura Tá ali, CEO. a filha do chefão. Pois é, aí consegue, né? Fica fácil. É, mas aí eu fiquei assim, Michel, eu fico na dúvida se eles não vão tentar trazer mais gente de fora agora como ruptura, Legal. como funcionário, vão tentar passar mais gente. Isso é bom. Essa série vai deixar a gente em dúvida o tempo todo de quem é quem, Michel? Aí semana que vem estamos na metade da temporada já. Já, E é passa verdade. rápido, Dudu. Ai, Caramba. socorro. Pior é que eu tô com medo de ter que esperar depois mais 3 anos pra Não, próxima. não. Acho que agora eles vão ter um planejamento melhor agora. Mas a gente quer saber as teorias de vocês, Manda. pessoal. Contem pra gente o que vocês acham. Será que eu tô viajando nesse negócio da mensagem pro Não tá. Dylan? Será que o Comprei. Irv vai mandar alguma mensagem pelo Irv externo, talvez? Não sei. Comentem aí o que vocês acharam. E se vocês já sabiam que a Hailey era a Helena e a Helena era a Vamos Hailey. ver quem tava comprando essa teoria também. Tem a playlist linkada aqui embaixo. Próximo vídeo lá no canal do Michel na sexta que vem. A gente se vê. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. É nóis. Toca aí, Miriam. Arrasou.